Pessoal, hoje a gente vai ver erros comuns do double leg que acabam dificultando a nossa possibilidade de ter êxito na queda, né? Erros bem comuns. Mas antes, curta o vídeo e nos acompanhe nas nossas mídias sociais. Obrigado. Primeiro erro que a gente tem, que é muito comum, é a pessoa errar a distância. Claro que essa questão da distância, ela também tem a ver com o biotipo da pessoa, também tem a ver com questão de flexibilidade. Às vezes a pessoa tem uma estatura grande, porém ela não tem essa flexibilidade aqui. Ela não consegue, é aquele tipo de pessoa que vai se abaixar e ela não consegue passar a linha da bunda em relação aos joelhos. Isso é um limitante para fazer o movimento. Isso favorece com que ele consiga ver o movimento e me deixa também, de certa forma, fraco, porque onde eu chego no meu limite da minha flexibilidade, me falta força para, por exemplo, conseguir erguer a pessoa, ou falta de mobilidade para conseguir se mover nessa altura baixinha na qual eu não tenho a flexibilidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é flexibilidade. Como é que eu faço para medir a minha distância? Lembrando que o meu joelho ele tem que ficar mais ou menos na hora que eu entro, passando a linha do calcanhar dele. Eu tenho que prever que a pessoa que está lutando comigo ela não vai ficar parada, né? A pessoa ela vai estar se movimentando e nessa de se movimentar, se eu caio o joelho muito próximo do pé dele, da ponta do pé, o mínimo passo que ele dá fica longe. Então, o primeiro erro que é muito comum é a pessoa errar a distância, né? A distância normalmente a gente mede pelo tamanho do braço. Claro, variando conforme a flexibilidade e a possibilidade da pessoa dar o jump, que a gente chama, que é a facilidade de poder explodir e pegar. Então, medindo, que é o meu braço, eu tenho que entrar e ele cair lá para pegar. O erro comum é a pessoa não medir e quando está fazendo, ele vai estender o braço lá, só como se estivesse lutando. Se eu cair aqui e fizer aqui, eu vou ficar muito longe. Ou, se eu cair antes da linha do pé, quando ele faz o sprawl lá, ou sai, eu fico longe. Eu fico distante da pessoa. Então a pessoa que entrou, eu vou chegar a tocar nele, mas ele vai fazer o sprawl e vai ficar longe. Então eu entrei, peguei, mas acabei ficando longe. Do que a gente fala com o rosto no chão. Outro muito comum relacionado a essa questão de distância, a pessoa até conseguiu ter uma flexibilidade boa, porém ela entra com o tórax alto. Então eu abaixei e entro aqui, é só o fato de ele botar o braço aqui e eu já não consigo pegar. Para que isso não aconteça, eu tenho que abaixar para pegar. Abaixei, agora eu consigo grudar nele. Se eu ficar muito alto, ele vai vir e eu não vou conseguir. Eu tenho que trazer o meu peito o mais próximo do joelho, já tendo medido a mão, abaixei e vou ficar lá para entrar. Outro erro muito comum. Eu vou pedir para ele ficar com as pernas paralelas para a gente ter uma noção exata na lateral. Tem algumas pessoas no intuito de querer suspender a pessoa, que em vez de o joelho da frente ir no chão, o que eles fazem? Eles põem o joelho de trás. Então eles entram assim. O que acontece? Se ele não esboçar nenhuma defesa, tranquilo. Mas se ele fizer um sprawl, por exemplo, eu vou ficar agachado aqui, vou ficar sem mobilidade, sem conseguir me mexer. Se o joelho não estiver no ângulo de 90, estiver um pouquinho para frente e ele fizer o sprawl, eu vou ficar nessa posição assim, ó, quase no movimento total da perna estendida, o que vai me forçar muito os isquios tibiais, que são esses músculos atrás da perna, causando dor e eu não conseguindo ter a força suficiente para levantar.
Então, quando a gente vai fazer anti-vigil, o joelho da frente é que vai no chão, não o contrário. Lembrando que vão ter situações na qual a gente entra assim, mas num outro contexto, entendeu? Não no contexto básico do double leg. Se ele fizer aqui o sprawl, faz o sprawl lá, eu vou ficar entrevado aqui, não vou conseguir fazer a movimentação. Outro erro muito comum, questão de cabeça, né? Onde botar a cabeça? Eu sempre digo que a cabeça varia muito para onde é que tu quer derrubar a pessoa. Mas um que com certeza tu vai ter muita dificuldade é quando a pessoa faz o double leg e põe o topo da cabeça no meio das pernas. Às vezes na intenção de querer entrar e levantar. Só que se a pessoa fizer um sprawl bem feito, tu vai dar com a tua testa no chão. Exemplo, né? Quando eu entrei lá, eu entrei aqui, ele fez o sprawl dele, eu vou ficar assim, ó. Se ele fizer muito rápido, provavelmente eu vou dar de cara no chão. Então a cabeça, ela não deve ir no meio das pernas. Se eu fizer isso aqui, eu vou favorecer a defesa dele. Sem dizer que isso é uma questão natural para as pessoas, principalmente que não têm muita habilidade, é errar a cabeça e acabar batendo na região genital, né? Então, um outro detalhe muito importante, às vezes quando o cara está com o pé na frente, né, que ele já está com a base, eu vou fazer isso, eu vou acabar encontrando o joelho dele na hora de entrar com a cabeça assim. Eu abaixei, entrei lá, quando eu entro com a cabeça aqui, ó, eu encontro o joelho dele na movimentação. Quando ele faz lá o sprawl. Quando ele faz o sprawl, eu vou acabar batendo e encontrando ali ou a perna ou uma superfície mais dura. Relação de cabeça ainda. Quando eu entro, eu quero suspender a pessoa. Muito cuidado quando não for regra de luta olímpica na questão do estrangulamento, né? O fato de tu entrou e eu subir lá aqui, eu estou entregando o pescoço para ele fazer. Estou praticamente dando. E aí mesmo que eu erga ele pega e faz a guarda, me põe lá, acaba me prejudicando aqui e eu não vou conseguir derrubar ele, vou ter que lutar para tirar essa pegada aqui. Então, quando a pessoa faz o movimento, se ela for optar pela cabeça pela lateral e for regra que valha estrangulamento, o interessante é jogar com a cabeça com a pessoa pro lado. Eu baixei, entrei e aqui eu saio, ó, jogo com ele pro lado. Eu até posso levantar a cabeça no intuito de jogar, porque mesmo que ele pegue a guilhotina, na hora de cair, quem estiver caindo, eu caio fora da guarda. Caindo fora da guarda, a possibilidade de eu ser estrangulado é mínima. Se eu cair com uma perna dentro da guarda dele, aqui já vai ser horrível para mim. Vai ser muito difícil, eu vou ter que lutar pela vida aqui para não acabar batendo para ele. É muito comum na questão da cabeça a gente ver pessoas que têm um certo grau de força, conseguem erguer a pessoa lá em cima, dão o que dão na pessoa, mas acabam batendo logo a seguir por causa do estrangulamento, entendeu? Porque eles praticamente entraram o pescoço dentro do laço da guilhotina, né? Imagina que é um laço, tu pôs a cabeça e apertou, né, para tomar essa guilhotina. Toda vez que tu entra e sobe, tu tá entregando. Então tu tem que passar pro lado, entendeu? No intuito de cair fora da guarda. Um erro mais comum ainda, muito cometido, o double leg no jiu-jitsu e até mesmo no judô, ele há muito tempo atrás, quando não se tinha muita informação, ele era muito feito em pé, né? A pessoa só abaixava aqui e entrava. E até no judô morotegari, mas no jiu-jitsu chamado de baiana, esse movimento é muito fácil de ter a defesa. Entendeu? Por quê? Primeiro que eu entro com o corpo praticamente alto, favorecendo ele de manter distância. Mas mesmo quando eu consigo segurar, pelo fato de eu estar com os joelhos praticamente estendidos e com o meu corpo todo inclinado à frente,
Quando ele faz o sprawl, eu fico sem força, eu fico sem ação das pernas. É praticamente tudo lombar e um pouco de isquiotibial para conseguir levantar a pessoa. Enquanto ele tem toda a vantagem do peso dele me arrastando em direção ao chão, no qual dificulta a minha ação para levantar ele. Então, quando a gente entra assim, ele faz lá o sprawl, eu fico aqui sem ação para conseguir fazer. Sem dizer que, mesmo entrando rápido, só o fato dele manter a mão na frente impossibilita que eu entre. Sem falar, claro, ainda do que a gente já falado em relação à facilidade de pegar uma guilhotina. A pessoa pode defender com o sprawl, pegar a guilhotina, ajeitar bem a guilhotina e depois puxar para a guarda. Porque pela altura que eu estou entrando nele, favorece muito para o domínio dele, né? Ele tem mais possibilidade de agir para ou defender e não cair ou fazer a finalização. Um erro muito comum também é quando a pessoa, ela na hora de derrubar, ela entrou tudo certinho, beleza, mas na hora de projetar, ela puxa em direção à cabeça dela. O que acontece? Não que não vá ganhar pontuação, até ganha pontuação. O problema maior é que tu pode ter lesão em função do que o osso ilíaco dele, que é esse ossinho bem na lateral da gente, pode na hora que eu derrubar, principalmente quando tem diferença de tamanho, ou na velocidade que eu entro muito rápido e puxo a pessoa cai com o impacto desse ossinho na minha orelha, né? Às vezes é por isso que acontece da orelha ficar recolhada, por causa da batida e do esmagamento ali. Uma lesão com o rosto, no sentido de a pessoa bater rápido no teu pescoço e tu acabar caindo com o rosto no chão. Vou exemplificar agora. O normal é, eu agachei, entrei, eu vou jogar ele para lá ou para trás. Mas aí o cara resolve a jogar para cá, ó. Ele vai acabar caindo, ó, em cima de ti. Tu ganhou o ponto da queda, tu fez o ponto da queda. Mas dependendo de como ele cai em relação à tua cabeça, vai acabar te machucando. Questão de treino, né? Quando a gente pega o absoluto, pega uma pessoa muito maior, né? Esfola bastante o rosto, machuca a orelha. O iniciante, quando acontece isso nele, ele acaba perdendo a vontade de querer entrar porque ele se machuca. Toda pessoa que se machuca já pensa duas vezes, não, isso aí não serve pra mim, eu não vou fazer isso. Né? Então a gente precisa, principalmente quem está ensinando, ensinar que a cabeça é o leme, a cabeça que comanda para onde é que a pessoa vai. Entendeu? Ela, no caso, se eu quero jogar ela pro lado, eu entrei lá dentro, joguei pro lado. Eu quero jogar a pessoa para trás, né? Eu entrei, eu vou com a cabeça reta, ó. Entendeu? No intuito de fazer a pessoa cair para trás, eu vou retinho aqui, às vezes até levantando, né? Vou lá pegando, puxando num carrinho de mão assim, puxo para exercer a queda para trás. Outro erro comum, eu entro a passada certa, só que eu troco a cabeça. Né? Aqui para nós, eu vou entrar com o meu joelho esquerdo, a minha cabeça vai pro lado da minha perna direita. Para quê? Para que essa perna ela me ajude para eu poder suspender ou fazer um gancho, entendeu? Me ajudar a levantar. Quando eu entro a cabeça pro lado errado, eu vou perder essa tração dessa perna aqui e vai acabar acontecendo o que eu expliquei na outra. Eu vou acabar derrubando ele para cima da minha cabeça, entendeu? Sem dizer que aqui é muito fácil, se ele fizer um sprawl, né? Eu acabar caindo para frente. Por quê? Porque eu não tenho essa sustentação da perna. Quando eu consigo encaixar ele, que eu peguei aqui, que eu juntei, aqui ele não sai mais. Por quê? Essa perna tá me ajudando. Eu grudei firme, eu quero levantar, eu suspendi, entendeu? Quando eu entro do outro lado, eu não consigo. Eu vou fazer aqui, ó, já não vai, ó. Para mim tirar essa perna daqui, eu não vou conseguir tirar essa perna. Porque todo o meu peso tá em cima dela. Essa aqui acaba não auxiliando nada, porque eu tenho que transportar o peso dele para cá, para daí conseguir tirar essa perna. Não vou conseguir, vai ser quase impossível. Estou lá na distância, eu entrei, grudei, correto. Aqui eu escolho gancho, né, para trás, pro lado, erguer. Fica muito mais fácil. Um erro básico também,
Às vezes a pessoa acha que não entrar o double leg, ela tem que juntar as mãos. Um treino com a pessoa deixando, por exemplo agora, fiz a minha entradinha, entrei, pum, consigo. Porque ele não está esboçando defesa nenhuma. Ele não está fazendo absolutamente nada. Se eu acostumar assim, quando ele fizer o sprawl, faz o sprawl, vai acabar abrindo. Eu vou perder a força. Então eu tenho que cavar as mãos. A mão ela cava, entendeu? Eu não seguro. Eu não faço mão com mão. Se eu acostumar com isso daqui, entendeu? Muito provavelmente quando for na realidade, ele for fazer o sprawl dele, ele vai acabar estourando a minha pegada, ó. Faz lá o sprawl. Abriu, entendeu? Eu vou acabar perdendo a posição correta. Eu vim cavar, nunca abraçar. E é atrás do joelho, não é na linha da bunda. Por que não é na linha da bunda? Se ele faz o sprawl lá, ó, eu não tô pegando nada. É muito fácil para ele botar a perna para trás. Se eu tô cavando aqui, ó, ele vai botar para trás. Eu seguro aqui em cima, entendeu? Faz o sprawl lá. Eu não seguro nada. Então, evitem de acostumar fazendo mão com mão. Cavem a mão, é muito mais fácil. Te acostuma desde o começo. Essa é a vantagem do wrestling em relação ao MMA. Já falei para vocês, jiu-jitsu tem baiana, o judô tem morotegari. Só que ambos, a pessoa acaba acostumando pegando no pano. No MMA a gente não pega no pano. Por isso que o cara do wrestling, treinando desde o começo, cavando a mão, ele leva vantagem. Porque ele já está acostumado há muito mais tempo com esse tipo de pegada. Ele está acostumado há muito mais tempo usar o corpo da pessoa como alavanca, como alça, diferente do cara que treina só com pano, fazendo um paradoxo. O cara que faz Gil só de pano, que é muito acostumado com lapela, com manga, quando ele vai pro no-gi, ele meio que se perde, porque ele não tem esses materiais. Já ao contrário, o cara que é muito bom de no-gi, ele consegue aplicar no kimono. Por quê? Porque ele tá tão acostumado a pegar no corpo, que ele vai para quando tem kimono e ele continua pegando no corpo. Claro que ele tem um diferencial a mais, que seria o pano, para fazer as pegadas. Então, ou seja, para ele acrescenta. Para o cara que está acostumado só a pegar no pano, para ele tu tira as armas dele. Porque a gente está acostumado quando usa pano a utilizar só pinça para segurar, né? Mesma coisa na hora de fazer o double leg. O cara que está acostumado com calça, ele segura só na mão. O cara que está acostumado com o corpo, ele tem que usar o pulso e o braço para manter perto, entendeu? A pressão dele tem que ser maior. Quanto que no pano, o cara segura com as mãos e a pressão é só nos dedos de sustentação. Claro que ele utiliza costas ainda para manter, mas de uma outra maneira a empunhadura. A empunhadura do sem pano, do wrestling, o cara tem que fazer cavando as mãos, fazendo uma concha e trazendo ele. No caso aqui, eu trago, usando o calção dele com pano. Seria isso aqui. Então, a pessoa que se acostuma com isso aqui, não que seja errado, faz parte do seu jogo. Mas para o sem pano, para o MMA, para o wrestling, não tem utilidade nenhuma. Sempre aqui. E aqui tu vai fazer com pano, sem pano, na vida real, entendeu? Se precisar, Deus o livre guarde, mas às vezes numa defesa pessoal, tu vai acostumar, entendeu? Que eu saiba, não é muito ou menos aqui no nosso país, não é muito comum as pessoas andarem, principalmente em defesa pessoal, de kimono. Então a gente tem que aprender a fazer sem pano. A gente precisa muito desenvolver essas partes. Vai ser útil no pano e no sem pano. Pessoal, outro erro muito comum, na hora que a gente dá o bote, que a gente entra, a pessoa entra na ânsia de botar o joelho muito para dentro, a pessoa entra demais e na hora de puxar, acaba sentando no seu calcanhar e trazendo o colega para cima. É um erro bem de principiante. O cara baixou e entrou certinho. Quando ele entrou demais disso. Aí na hora que ele fez isso e sentou. Sentou favorece para ele, para ele ficar por cima. Ou em regras que podem a guilhotina, favorece mais ainda, tu fica numa posição super desconfortável e o cara fica praticamente montado em cima de ti com o teu pescoço. Então, quando o cara entrou, ficou assim, ó, e aí o cara fica aqui, ó. Fica terrível, né? A pessoa vem, ajoelha em cima de ti aqui, tu fica
sem conseguir sair, não consegue pular. Por quê? Porque tu sentou no calcanhar, tu puxou ele pra cima de ti. E tu não pode puxar, tu entrou, tem que ter base pra empurrar, tem que ter firmeza, mesmo com o pescoço baixo, mas a firmeza na perna. Essa perna não pode ficar lá, eu não posso sentar sobre esse calcanhar aqui. Eu tenho que ter firmeza para segurar. Aí eu consigo jogar. Aí eu consigo fazer o gancho. Se a cabeça for de frente, né? Aqui, muito perigoso eu fazer essa mesma entrada com a cabeça assim e ele sentar, porque vai esmagar a minha cabeça. Ele faz um sprawl aqui, entendeu? Eu me esmago aqui. Eu posso machucar a vértebra. Então, eu tenho que entrar o joelho mais ou menos na linha do calcanhar dele e a perna tem que vir para me dar sustentação de equilíbrio. Então eu abaixei, entrei, estou equilibrado, ela veio, eu estou aqui, essa perna ela me ajuda, né, para me fazer a tração para levantar, a tração para empurrar ele para lá ou o gancho. Qualquer uma das coisas eu preciso estar bem próximo. Galera, se vocês curtiram o vídeo de hoje, dá o likezinho, nos siga nas mídias sociais, se inscreva no canal. Lembrando, quer saber como é que é o double leg mesmo? Tem outro videozinho, vai estar aqui por cima. Dá uma olhada aí, a gente vai tratar só da parte certa, como fazer certo o double leg, entendeu? E as suas variações. Dá uma olhadinha lá, curte o canal.